Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui, Zona 18, na cidade da Guatemala. É para mim uma bênção grande estar com vocês neste novo lugar que dedicam a Deus, que dedicaram a Deus para o serviço de Deus e para assim escutar a palavra de Deus neste lugar e perseverar servindo a Cristo, nosso amado Salvador. Nos diz a Escritura em Isaías capítulo 11, versículos 1 em diante, e Abacuque capítulo 2, versículo 14. Vamos ver. Isaías 1, capítulo 11, versículo 1 em diante diz: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto da sua cintura. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes, o remanente do seu povo, que restarem na Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate e das ilhas do mar. Levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Desfar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, nem Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. O Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento. Ele o ferirá e o dividirá em 7 correntes, e qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, que será algo paralelo ao que aconteceu no tempo em que Deus libertou o povo hebreu e os levou à terra prometida. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é Rompendo as Barreiras da Ignorância.
Isto é, rompendo as barreiras das trevas, da ignorância. Porque quando uma pessoa está em ignorância, o que tem na sua cabeça, na sua mente e na sua alma é uma condição de trevas por falta da luz do conhecimento de Deus. E agora, vejam vocês, assim como Deus, em Gênesis, disse, haja luz, e foi a luz, porque disse que existisse a luz, vamos ver por quê. Algo acontecia pelo qual Deus teve que dizer que existisse a luz. Diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, estamos lendo. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia, ou seja, o primeiro dia destes dias onde Deus está realizando esta obra. E agora, vejam vocês como também, em São João capítulo 1, nos diz a Escritura, nos falando sobre o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Vamos ver como nos diz. Capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E quando resplandece nas trevas a luz, o que acontece? A barreira das trevas se vai, desaparece. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas e se vão as trevas porque chegou a luz. É rompida a barreira das trevas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam, somente as barreiras das trevas, somente podem ser tiradas as barreiras das trevas na alma e na mente de uma pessoa quando vem a luz. E Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Cristo vindo à pessoa e resplandecendo no interior da pessoa, rompe as barreiras das trevas na vida das pessoas. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, que essas barreiras das trevas não prevalecem contra a luz, porque a luz é mais poderosa. Se você quer ver como fogem as trevas durante a noite, busque uma luz, uma boa luz, ou uma lanterna, ou um flashlight ou um refletor, e você tem um na mão, e você se para na escuridão onde há muitas trevas e diga às trevas, eu vou te fazer fugir. E acenda a luz e verá como as trevas se vão. E até onde chegar a luz, a barreira das trevas é rompida. E até onde chega a luz do Evangelho, são rompidas as barreiras. E agora Cristo é o Verbo, a palavra, e é até onde chegar Cristo resplandecendo, até aí se rompem as barreiras das trevas, tanto na alma da pessoa, como na mente, como nas nações. E agora,
Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. E agora, como viria a este mundo essa luz verdadeira? O Verbo que estava com Deus era Deus, o qual criou todas as coisas. Agora viria a este mundo como? Vestido de carne humana. E continuava sendo a luz, para iluminar no interior de todas as pessoas com o resplendor da sua vinda, pregando o Evangelho. Por meio do ensinamento é que a pessoa obtém a liberação das barreiras das trevas, é libertada a pessoa. Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E Cristo é o caminho, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Ele também é a vida. E quando uma pessoa conhece esse mistério de Cristo, o que acontece? Essa pessoa foi libertada da escuridão das trevas, dessa barreira das trevas que o impede de obter a vida eterna. E ao ser libertada, a pessoa o que obtém? Então, obteve o conhecimento do caminho da vida eterna, que é Cristo, e toma esse caminho. E o caminho da vida é para onde? Para cima. E para onde Jesus Cristo foi quando ressuscitou? Para cima. E para onde vão os escolhidos de Deus quando forem raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro? Para cima também. E de onde vêm as bênçãos de Deus? De cima. Agora podemos ver que aquele que esteve aqui na terra 2000 anos atrás em carne humana, o qual é a luz do mundo, disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E agora cada filho e filha de Deus, de onde veio? Do céu. Da sétima dimensão. Vocês sabiam isso? Antes de passar a qualquer outra dimensão, estávamos na sétima dimensão. E por quê? Porque estávamos em Deus. E a sétima dimensão é a dimensão de Deus. E daí veio também Jesus Cristo. Por isso é que Ele é o nosso irmão mais velho. E agora, Ele vem redimir todos os seus irmãos menores para levá-los de regresso a Deus. E nos levará de regresso a Deus com um corpo físico eterno e glorioso e glorificado, como o de Jesus, e com um corpo teofânico, eterno também. Assim que iremos de regresso a Deus, vestidos de carne humana. Assim como um atributo de um pai terreno sai do seu pai, e aonde vai? Pois ao ventre da sua mãe. E em seguida, quando regressa ao seu pai, regressa vestido de um corpo de carne. E então é que pode ter companheirismo com seu pai. Enquanto estava nos lombos de seu pai, aí não tinha companheirismo, mesmo que andasse sempre com seu pai. E quando seu pai comia, ele estava comendo também. Quando seu pai dormia, ele estava dormindo também. Assim como quando Abraão dizimou a Deus a Melquisedeque. Levi, que era seu o quê? Miguel era seu neto? Abraão, pai de Isaque. Abraão, avô de Jacó. E Abraão, bisavô, verdade? De Levi. Veja. Bisavô Abraão, portanto Levi era bisneto, e o bisneto, vejam, estava com seu o quê? Com seu bisavô.
E vocês sabem quem estavam aí também? Todos os filhos do povo hebreu. Todo Israel terreno estava ali também. Por isso Deus lhe disse: tua semente, tua descendência será escrava em terra alheia. Vejam, Deus já falando da descendência de Abraão segundo a carne que estaria em uma terra alheia. Deus não lhe disse em que terra, reservou esse lugar em segredo. E agora, vejam vocês, nós, quanto à parte física, vejam vocês, estávamos em nosso pai terreno, e antes, pois, estávamos em nosso avô, e antes, pois, em nosso bisavô, e assim você continua. Isso é quanto ao corpo físico. Mas não podíamos ter companheirismo, confraternização com nosso pai, com nosso avô, com nosso bisavô, até aparecermos vestidos de um corpo de carne. E agora, alguns não tiveram confraternização, companheirismo com seu bisavô porque morreu antes de você aparecer neste corpo físico. Mas, alguns sim, com seus avós, com seus avós e suas avós, e outros somente com seus pais. Mas, vejam vocês, como esse programa terreno é tipo e figura do programa celestial. E agora nós, estando manifestados em carne humana aqui na Terra, estamos tendo companheirismo, confraternização com Deus, nos deu um corpo teofânico quando nascemos de novo, é que começou o companheirismo de nós com Deus e Deus conosco. E esse é um companheirismo espiritual. Mesmo que nosso corpo o levamos para onde quiser, e aí nos colocamos no lugar que for, glorificamos a Deus, falamos com Deus, e Ele fala conosco por meio do seu Espírito, nos falando sua palavra. E quando tivermos o novo corpo, então teremos companheirismo, fisicamente também estaremos com Ele, ao seu lado, caminharemos durante o glorioso reino milenial por este planeta Terra com Ele, o veremos, e o seu corpo glorificado, aquele corpo que ressuscitou em forma glorificada. Por quê? Porque assim como nós nos vemos uns aos outros, porque nos vemos uns aos outros, porque estamos em um corpo igual, todos. E quando estivermos em um corpo igual de Jesus Cristo, então o veremos também. E teremos companheirismo com Ele. Assim como nós temos companheirismos uns com os outros, assim será também durante o reino milenial e um pouquinho antes também. Quando já estivermos transformados, o veremos em seu corpo glorificado, porque também nós teremos um corpo glorificado. E iremos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, e ali estaremos com Ele também. E todos os que desejavam ver Jesus Cristo como era, 2000 anos atrás, quando ressuscitou, naquele corpo, no qual apareceu aos seus discípulos, e nenhum o reconheceu, exceto naquelas ocasiões em que ele lhes falava. Então diziam: mas se é Jesus Cristo, sim, é Ele. Algo aconteceu com seu corpo. Ou seja, que Deus, ao ressuscitá-lo e ser esse corpo glorificado, assim como os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, não vão ser reconhecidos fisicamente pelos seus familiares. Por quê? Porque ressuscitarão em um corpo eterno e um corpo glorificado. E se, digamos, seu papai ou sua mamãe, ao serem crentes em Cristo e serem eleitos por Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, quando ressuscitarem, se eram uns velhinhos e aparecerem a vocês, vocês não vão estar esperando uns anciãozinhos. Vocês estarão esperando então uns jovenzinhos mais jovens que muitos de vocês. Ou seja que os que têm 30 ou 70 anos, ao estar esperando seus pais,
não vão estar esperando uma pessoa de 30 ou 40 ou 60 anos, mas que vão estar esperando uma pessoa mais jovem que vocês. Ou seja, que os filhos que estão aqui na Terra ainda, que têm 30 ou 50 ou 70 anos, vão estar esperando a papai e mamãe mais jovenzinhos que o que são seus filhos atualmente. E isso parece uma loucura, aparentemente, que estejamos esperando nossos pais jovenzinhos de 18 a 21 anos. E como pode ser? Como pode ser nossos pais se representarem de 18 a 21 anos? É que no outro corpo que eles tinham, eles foram os pais do nosso corpo terreno. Mas agora, nós teremos um corpo como o do nosso Pai Celestial, que é o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, nesse novo corpo, já todos seremos jovenzinhos, os anciãos serão jovenzinhos, os jovens serão jovenzinhos, mas em um corpo eterno, porque jovenzinhos atualmente, isso é vaidade. É bom estar jovenzinho, mas isso é vaidade, porque é passageiro. E alguns pensam que isso é para sempre. Não, a juventude no corpo físico é temporária. A pessoa começa a morrer depois dos 20 anos em diante. Por aí, o seu corpo começa essa etapa de morte. 20 ou 25 anos já começa a decair. A pessoa começa... Uma criancinha cheia de vida vai subindo, subindo até que chega à sua etapa máxima, vamos dizer, dos 15 aos 20 anos, chegou ao auge aí e depois começa a decair. E se a pessoa não se cuidou bem, a decaída que dá é muito precipitada. Os que não cuidam do seu corpo têm graves problemas. Por isso é que o corpo que Deus nos deu, temos que cuidá-lo. Não podemos colocar em nosso corpo coisas daninas como vícios e coisas assim. E mais, a Escritura diz: quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E agora, ao saber que somos templo de Deus, do Espírito Santo, temos que cuidar desse templo que é de Deus. Porque em nosso corpo, o Espírito de Deus veio ao receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo. E Ele habita aí dentro de nós. Ele está conosco. Onde nós moramos, aí está Deus morando também. E agora, por isso é que a pessoa tem que viver uma vida apartada das coisas daninas, tanto coisas daninas físicas como espirituais também. A pessoa está chamada a viver afastada do pecado, porque a recompensa do pecado é o quê? Morte. E para chegar à morte a uma pessoa, algumas vezes, vai ficando doente, vem problemas de saúde, pois nas maldições que Deus disse a Moisés, que fossem faladas sobre o povo hebreu, estão as diferentes doenças. Mas as bênçãos, Deus disse, se ouvires minha voz e guardares meus mandamentos, não enviarei nenhuma dessas enfermidades a ti, mas aos teus inimigos. Ou seja que nas bênçãos está serem pessoas livres. A saúde para a pessoa é parte da bênção de Deus. Por isso é que Ele quer que nós vivamos vidas santas, afastadas do mal do pecado, e assim tenhamos a bênção também da saúde física. E agora, se alguém, pois, tem problemas de saúde, Deus é nosso curador. Se a pessoa pode crer no que diz a Escritura, Ele levou nossas enfermidades, assim como levou nossos pecados também,
Assim como você, ao receber Cristo como seu Salvador, recebe o quê? Salvação. E quando você aceita Cristo também como curador, pois você obtém o quê? Cura do corpo. Agora isso, você tem que crê-lo no profundo da sua alma. Quando você leva essa verdade divina, essa luz divina, até sua alma, até o subconsciente, ou baixa lá a sua alma, isso tem que se materializar em você. Assim como se materializa em você a salvação de Cristo, porque você creu lá no profundo da sua alma. E assim são todas as bênçãos, todas as promessas divinas que Cristo fez, que Deus fez para seus filhos, tanto as bênçãos do Antigo Testamento como as do Novo Testamento. É preciso crer nelas, levá-las lá no profundo da alma, e mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, permanecer crendo nelas. Por exemplo, uma pessoa, ao crer em Cristo como seu Salvador, quando vem difíceis momentos à sua vida e provas à sua vida, a pessoa, em sua alma, permanece crendo que, mesmo que tiver problemas, Cristo salvou e algum dia terá um corpo novo e viverá por toda a eternidade. Não importa os problemas que surjam em sua vida terrena. A pessoa, em sua alma, crê que é impossível toda coisa negativa que lhe pode chegar de momento à sua mente, mas não pode chegar à sua alma, porque a rejeita com algo positivo. Com o positivo, você combate o negativo. Quando pensamentos negativos, maus, vierem à sua mente, como os vai combater? Pois pense coisas boas, coisas positivas. E se você pensa coisas positivas, o que acontece? Os pensamentos negativos se vão. Se você, nas trevas, acende uma luz, o que acontece? Pois se vão as trevas. E assim em nossa mente, os pensamentos negativos. Recorde que a toda pessoa chegam pensamentos maus em algumas ocasiões. Não deixe que fiquem aí, porque se ficarem aí, baixam a alma, descem a alma e lhe causarão grande dano. Combata-os desde o profundo da sua alma, subindo à sua mente pensamentos positivos. Comece a pensar nas coisas de Deus, comece a cantar. E aí tem que ir todas essas coisas daninas. E agora, vejam vocês como a luz faz fugir as trevas. E também, a Escritura diz, resistir a quem? Ao diabo. E o que acontecerá? De vós fugirá. Esse é o príncipe das trevas. E resistimos ao diabo com o quê? Com Cristo em nossa alma e em todo o nosso ser. E tem que fugir. Tem que fugir de nós. Se traz maus pensamentos, tem que fugir com esses maus pensamentos para outro lugar. E com o que for. Agora, por falta de conhecimento, muitas pessoas perdem grandes bênçãos de Deus, como disse Deus sobre o povo hebreu. Vamos ver. Em Isaías capítulo 5, diz algo do povo hebreu. No versículo 13 diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede.
Por falta de conhecimento, vejam vocês, pereceu e foi levado cativo o povo hebreu, nessa ocasião da qual fala aqui a Escritura, e em outras ocasiões também. Agora é muito importante obter o conhecimento de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Diz Abacuque, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Não foi o Senhor dos Exércitos que determinou que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fatiguem em vão? Por quê? Porque a grande tribulação cairá sobre as nações. E esse é o dia ardente como um forno que vem sobre as nações. Diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Será cheia a terra do conhecimento da glória do Senhor. E onde estava a glória do Senhor no templo? No lugar santíssimo. E a humanidade será cheia durante o 7º milênio? Do quê? Da glória do Senhor manifestada na segunda vinda de Cristo. No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. E nos correspondeu essa bênção no templo de Deus, nesse templo espiritual, na igreja de Jesus Cristo. As cordas nos caíram em lugares deleitosos. Nos caíram no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E isso não foi porque alguns de vocês disseram, eu quero essa parte do corpo místico de Cristo. Não. Isso já foi ordenado por Deus, destinado por Deus, programado por Deus desde antes da fundação do mundo. Nos correspondeu esta parte. A parte mais importante do templo espiritual de Jesus Cristo. E assim como 2000 anos atrás se viveu no tempo de João Batista e de Jesus, e João Batista era o mensageiro da 7ª era da igreja hebraica sob a lei, e em seguida Jesus Cristo, o mensageiro da era da pedra angular. E os que estiveram com Jesus Cristo, os seus discípulos, os apóstolos, obtiveram a bênção do quê? Obtiveram a bênção dos 12 tronos, sobre os quais se sentarão e julgarão o povo hebreu. E agora, para o último dia, há grandes bênçãos para os que estarão trabalhando na obra de Cristo, junto à manifestação de Cristo no último dia por meio do seu anjo mensageiro. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Agora, Cristo terá grandes bênçãos para todos os escolhidos de Deus do último dia. E à medida que vai avançando o tempo, e a luz vai se estendendo e as barreiras vão sendo rompidas, a claridade quanto às promessas divinas correspondentes ao nosso tempo vai sendo mais e mais clara cada promessa divina, de tal forma que até as crianças as podem entender. Agora, vejam vocês, até as crianças estão entendendo, neste tempo, a palavra, a mensagem de Deus para a era da pedra angular e dispensação do reino. Não diz a Escritura que dos pequenos, das crianças e dos que mamam, fundastes o louvor? Não houve crianças no tempo de Jesus que conheceram o cumprimento da primeira vinda de Cristo? Houve. E eles proclamaram esse cumprimento. Coisas que os teólogos daquele tempo não podiam compreender. Agora as crianças as estavam compreendendo. Bem disse Jesus, te louvo, Senhor, do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes às crianças, porque assim te agradou. Não sei se vocês também tiveram a experiência de seus filhos que falaram com vocês coisas que vocês
Algumas vezes dizem, alguns dizem, ouça, mas isso eu não tinha entendido e veja, agora estou entendendo. Está me explicando aqui meu netinho, ou meu filho, ou minha filha? Como pôde entender isso, o qual eu passei, ou algumas vezes dizem, o qual eu passei anos para poder entender, e agora? Uma criancinha ou um menininho, uma menininha o entende? Como pode ser possível isso? É que Deus também tem sua vista colocada sobre as crianças. Não disse ele, deixai as crianças virem a mim? Deixem que venham a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Agora podemos ver que Deus tem cuidado até das crianças. E se os mais velhos se descuidam, as crianças vão se adiantar mais do que os mais velhos. Ou seja, vão se adiantar aos mais velhos. Por isso, temos que estar sempre obtendo conhecimento de Deus e sua palavra, para que assim as barreiras de escuridão que possam haver em nossa mente ou em nossa alma com relação a algumas promessas de Deus, porque quando não entendemos algo, pois estamos em escuridão, em trevas, quanto a essas promessas. Mas a luz, resplandecendo sobre a palavra, nos traz a revelação, e então dizemos, agora sim eu entendo. O que aconteceu? A luz resplandeceu e fez as trevas fugirem. E agora há luz em seu interior quanto a essas escrituras. E assim é em toda escritura, em toda promessa divina. Portanto, a luz da palavra revelada, sobre a qual o Espírito de Deus está resplandecendo, tem que ser enfocada dentro de nós mesmos e também ser enfocada para as demais pessoas e para a nossa nação e para todos os seres humanos que vivem neste planeta Terra. Porque a Terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Vejam, é uma promessa. E com o que vai ser cheia a Terra do conhecimento da glória de Deus? Com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem eterna do anjo de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7, que vem pregando o Evangelho eterno. Vem com o Evangelho eterno para pregá-lo a todo o povo, nação e língua. E esse mensageiro foi refletido em mensageiros de eras passadas, como em Lutero foi refletido, e nos demais mensageiros também, porque esses outros mensageiros das eras trouxeram a luz da sua era com o Evangelho da graça. E para a dispensação do reino e para a era da pedra angular com o Evangelho eterno, com o Evangelho do reino, Cristo, através do seu anjo mensageiro, traz a luz. E tudo isso já foi refletido nos mensageiros passados, como na primeira vinda de Cristo, Cristo sendo a luz do mundo. Vejam vocês, tudo isso foi refletido nos profetas do Antigo Testamento. Eles foram a luz de cada era, os mensageiros de cada era e os mensageiros de cada dispensação foram a luz de cada dispensação, porque por meio deles, Deus, que é a luz, resplandeceu em cada era ou em cada dispensação. Cristo, falando de João Batista, disse, João era a tocha que ardia, ou seja, era uma lâmpada que estava acesa, ou uma tocha, porque ele era o anjo mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei. E a igreja hebraica sob a lei está representada no candelabro ou castiçal com 7 lâmpadas e 7 chamas acesas, assim como a igreja de Jesus Cristo, que é o Israel celestial, também está representado no castiçal ou candelabro de ouro, com suas 7 lâmpadas e suas
7 chamas acesas, submersas no azeite, o qual é o Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo. E agora, podemos ver que por isso João era uma tocha, uma luz que ardia e iluminava em lugar escuro. Em lugar escuro, ali na 7ª era da igreja hebraica, sob a lei. E muitos quiseram caminhar à sua luz. Mas Cristo disse, mas eu tenho maior testemunho que João. Por quê? Porque João era a luz da 7ª era da igreja hebraica sob a lei, mas Cristo é a luz do mundo completo. E Cristo sendo a luz do mundo na era da pedra angular, porque a era da pedra angular é uma era que começa em um território, mas se estende pelo mundo inteiro. E agora, podemos ver que sempre a mensagem da era da pedra angular começa em um território, mas em seguida percorre a terra. Assim é a mensagem do Evangelho do Reino, como foi a mensagem do Evangelho da Graça, que saiu de Jerusalém para percorrer a terra, como o sol sai do leste para percorrer a terra e chegar até o oeste, e em seguida regressar ao leste de novo. E agora, o Evangelho da Graça, vejam vocês, percorreu a terra e para o último dia o Evangelho do Reino sai da era da pedra angular para percorrer a terra e chegar até o leste, até o povo hebreu. Agora vejam, o sol sai do leste, digamos, que sai no dia de sábado, sai do leste pela manhã e regressa ao leste pela manhã, mas de outro dia. Ou seja que Cristo, o sol de justiça, saiu do leste na dispensação da graça, no começo da dispensação da graça, para percorrer a terra até o oeste, e quando Cristo regressa ao povo hebreu, regressa em um novo dia dispensacional. Regressa na dispensação do reino, que é a 7ª dispensação. Mas tinha saído do leste na 6ª dispensação. Saiu no 6º dia dispensacional e regressa no 7º dia dispensacional. E regressa como a luz de um novo dia dispensacional. E com essa luz, a humanidade será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Com a luz de Cristo, em sua segunda vinda, o povo hebreu despertará. E as palavras de Isaías capítulo 60, versículo 1 em diante, as quais se cumprem primeiramente no meio da igreja gentia no último dia, na segunda vinda de Cristo, assim como se cumpriram na primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu, onde muitos se levantaram quando viram o sol de justiça resplandecendo. Diz: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Diz, mas sobre ti amanhecerá. Quando se fala de amanhecer, se fala do sol nascente. E essa é a promessa de Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça. E se nasce, pois amanhece. Amanhece um novo dia, porque o sol sai quando? Na manhã de um novo dia. E aqui temos a promessa de um novo amanhecer para o povo hebreu. Mas esse novo amanhecer primeiro se cumpre no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo, o sol de justiça, em sua vinda, na vinda do Filho do Homem com seus anjos resplandecendo,
em um novo dia dispensacional na manhã, ou seja, no começo de um novo dia dispensacional, resplandece e ilumina nosso entendimento, tanto em nossa alma como em nossa mente, e nos desperta a um novo dia dispensacional. E em seguida, o povo hebreu despertará a um novo dia dispensacional. O povo hebreu, vejam vocês, não despertou na primeira vinda de Cristo a um novo dia dispensacional, ao novo dia da dispensação da graça, ou seja, não despertou à sexta dispensação, ficou dormindo o povo hebreu na quinta dispensação sob a lei, mas neste tempo final despertará. Em um novo dia dispensacional despertará, no novo dia da dispensação do reino, que é a sétima dispensação, despertará o sétimo dia dispensacional. E despertará quando? Em el séptimo milênio. E despertará quando? No sétimo milênio, sétimo dia milenial. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é despertada, porque as virgens prudentes são despertadas e vem o esposo e as que estão preparadas entram com ele às bodas. Quem são essas? São as virgens prudentes, que são os escolhidos de Deus, a igreja noiva de Jesus Cristo, os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo. E à medida que vão chegando, ao escutar o chamado de Cristo, vão obtendo essa bênção da parte de Deus e são colocados o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E agora, vejam vocês em Isaías, capítulo 60, versículo 7, nessa passagem onde estivemos lendo, diz: E glorificarei a casa da minha glória. E agora a casa da sua glória é sua igreja. E será glorificada quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos glorificados, corpos eternos. E nós seremos transformados, então teremos o corpo glorificado. E assim todos estaremos em uma condição glorificada, em um corpo glorificado, porque Cristo disse, Deus disse, glorificarei a casa da minha glória. Assim como Jesus Cristo foi glorificado, cada escolhido de Deus será glorificado também. Agora podemos ver a bênção tão grande que Cristo tem para todos os seus filhos neste tempo final. Por isso é que Ele, neste tempo final, vem manifestado, rompendo as barreiras da ignorância. Porque quando a pessoa obtém o conhecimento da verdade, se cumpre o que Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, ou seja, os tornará livres. É preciso romper as barreiras das trevas da ignorância. E somente podem ser rompidas por meio da palavra de Deus correspondente à era e dispensação que a pessoa está vivendo. Porque essa é a palavra que o Espírito de Deus usa para se manifestar e romper as barreiras da ignorância da alma e da mente dos seres humanos. E faz fugir as trevas da ignorância, da alma e da mente dos seres humanos, como fez fugir as trevas quando disse, haja luz, e foi a luz. E o que aconteceu com as trevas? Fugiram, foram rompidas as trevas. E assim, por meio da pregação do Evangelho, Cristo proclama, haja luz. E é a luz dentro da alma e da mente dos seres humanos. Mas é preciso fazer com que chegue essa palavra criadora falada para que a luz resplandeça na alma e na mente das pessoas. Chegamos ao tempo onde a luz está resplandecendo na América Latina e no Caribe.
Em uma nova era, a era da pedra angular, e em uma nova dispensação, a dispensação do reino, e com uma nova mensagem dispensacional, o evangelho do reino, que é o evangelho eterno da era eterna da pedra angular. E essa é a palavra criadora que resplandece e faz as trevas fugir, rompe as trevas da ignorância na alma e na mente dos seres humanos. Por isso é que levamos a mensagem a todo ser humano em nossa comunidade, em nossas cidades e em nossas nações. A luz está resplandecendo na América Latina e no Caribe para fazer fugir as trevas da ignorância, da alma e da mente dos seres humanos. Assim como fez em nós, fará nas demais pessoas. Tem que ser a luz de que era? A luz de Deus manifestada na primeira era, essa luz que foi manifestada por meio do primeiro anjo mensageiro São Paulo, o qual foi essa chama acesa nessa lâmpada, que foi a primeira era. Vejam vocês, Cristo, através de São Paulo, resplandeceu, porque Deus o colocou como luz para os gentios. Por meio dessa manifestação que Cristo teve em cada anjo mensageiro, a luz resplandeceu em cada era e iluminou as pessoas de cada era. Ali estava a luz de Deus em cada era. E agora é na era da pedra angular. E no território latino-americano e caribenho, no qual Deus nos colocou. Não porque nós pedimos a Ele que fizesse, mas porque Ele, em seu programa, assim o tinha determinado. E estamos aqui na América Latina e no Caribe pela perfeita vontade de Deus. E se alguém se foi a outra nação buscando melhores condições de trabalho, melhores condições econômicas, a mensagem chegará onde se encontre, se tiver seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, não há problema com ele. O único é que, se o juízo de Deus cair sobre esses lugares, pode perder tudo que tem de um momento a outro. Agora, não sabemos até onde chega o juízo divino quando cair sobre a terra durante a grande tribulação. Não sabemos quanto possa afetar a América Latina e o Caribe, mas estamos orando a Deus para que Deus livre a América Latina e o Caribe dos efeitos dos seus juízos divinos. Pode ser que as costas, os litorais sejam afetados bastante pelos maremotos que hão de vir por causa dos terremotos e vulcões e coisas assim, porque os juízos divinos vão se derramar sobre o planeta Terra, mas estaremos orando sempre pela América Latina e o Caribe. Queremos que entre ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Queremos que o reino milenial se encha de latino-americanos e caribenhos. Cada anjo mensageiro, pois, teria pensado o mesmo. Nosso irmão Branham, em uma ocasião, disse: se a América do Norte tivesse recebido a Cristo, ou seja, Cristo em sua manifestação que tinha por meio dele, aí está o segredo. O que teria acontecido? Disse: já estaríamos no milênio. Em uma ocasião por aí, de 57 a 59, ele disse: a América do Norte receba Cristo neste ano ou não receba. Ou seja, que foi algo terminante, ou recebe ou não recebe, porque já não terá mais oportunidade. Mas agora, correspondeu a bênção, Deus passou a bênção aos latino-americanos e caribenhos. E os latino-americanos e caribenhos estão recebendo
a Cristo la a palabra, Cristo a palavra, están recibiendo su palabra, estão su mensaje recebendo correspondiente sua palavra, al sua tiempo mensagem final, correspondente a este tempo final, e a luz está resplandecendo en un territorio em um território que estava em trevas e sombra de morte, como em Isaías capítulo 9, como aconteceu 2000 anos atrás, quando Cristo, em São Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante, foi pregando pelo território de Zebulon e Naftali, um território que corresponde à Galileia, que foi o território onde Jesus se criou. Vejam, donde se crió Jesús, onde se criou Jesus, ali resplandeceu a luz. Por esse território começou o seu ministério. E agora a luz resplandece em um território gentil. Galileia dos gentios. Corresponde agora à América Latina e o Caribe. Vejam, lá era Zebulon e Naftali. E agora aqui é a América Latina e o Caribe. Mas na América Latina e o Caribe também estão todas as demais bênçãos das outras tribos, incluindo a da tribo de Judá e incluindo a da tribo de José. Agora isso deixamos quietinho aí, porque através de outras conferências vocês podem ter luz, porque a luz esteve resplandecendo sobre essas escrituras também. Mas vejamos agora que Deus está rompendo as barreiras da ignorância, as barreiras das trevas da ignorância nos latino-americanos e caribenhos, e nos esteve enchendo do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que começou a evangelização do último dia do sétimo milênio com a pregação do Evangelho do Reino. Onde? Pois na América Latina e o Caribe. E essa é a mesma pregação que o povo hebreu escutará. Porque a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo, com seus anjos, ou seja, gira ao redor do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo. E o sétimo selo, como a sétima trombeta é a vinda do Senhor. Ou seja, que os escolhidos dentre os gentios estarão vendo e escutando a revelação, a abertura do sétimo selo. Estarão escutando o quê e vendo o quê? A segunda vinda de Cristo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E o povo hebreu, quando estiver escutando a trombeta final, essa grande voz de trombeta, a trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, o que estará escutando e o que estará vendo? Estará escutando a pregação da segunda vinda de Cristo. Estará escutando essa grande voz de trombeta, a trombeta do Evangelho do Reino, pregando, revelando o mistério da sua vinda, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Ou seja, que o povo hebreu estará vendo o mesmo que nós estaríamos vendo neste tempo final. Nós estaremos vendo o sétimo selo e eles estarão escutando a trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. Essa grande voz de trombeta, da qual falou também o profeta Isaías no capítulo 27, versículo 13, onde disse da seguinte maneira, diz: naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aí temos o chamado para 144 mil hebreus, porque estarão escutando o quê?
trompeta, essa grande trombeta prometida para o povo hebreu. Eles estarão escutando essa grande trombeta e estarão obtendo a revelação da vinda do Senhor no meio dos escolhidos, primeiramente no meio da igreja gentia e depois no meio do povo hebreu. Eles verão a vinda do Senhor onde? No meio da igreja gentia, e eles dirão: este é o que nós estamos esperando. Assim como viram a José, e José se revelou a eles. Onde? Entre os gentios. Agora, podemos ver que este mistério é um mistério que será aberto, cumprido neste tempo final. Vamos ver se posso ler algo a vocês. Diz, página 30 do livro das Eras, diz o reverendo William Branham: agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Essa grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Quem levará o evangelho aos judeus? Moisés e Elias. E agora, vejam, quando regressa o evangelho aos judeus, quando tiver terminado a dispensação gentia. Por quê? Porque sob a dispensação do reino, que o evangelho regressa ao povo hebreu. E o Espírito de Deus regressa ao povo hebreu. E isso será sob o ministério de quem? De Moisés e Elias. Diz, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. E que evangelho levam? O evangelho do reino. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Os gentios o levarão aos judeus? E tinha dito que seria Moisés e Elias. Por quê? Porque os ministérios de Moisés e Elias estarão primeiro no meio da igreja gentia. Não estavam as duas oliveiras, um a cada lado do candelabro, na profecia de Zacarias, capítulo 4, se estavam ali, e tudo isso representa a igreja de Jesus Cristo, pois tem que se cumprir nesta mesma forma, neste tempo final. E agora, são os ministérios dos dois ungidos, de Moisés e Elias. Vamos ler de novo. Diz, tudo está em ordem, igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Ou seja, que aqui está colocando antes do rapto, o regresso do evangelho aos judeus. E por que será que o coloca antes do rapto? Tem que haver alguma causa pela qual é colocado nessa forma. Agora, vamos ver se podemos conseguir outro lugar. Vamos ver na página 16 por aí. A 14 melhor diz. Era tempo para que Deus, o Messias, voltasse a levar sua noiva e então se apresentar, se fazer conhecer a Israel.
Assim que vemos Deus vindo novamente para tomar uma relação humana com o homem como filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e como o noivo da noiva gentia. Não são dois deuses, mas simplesmente um só Deus, manifestando seus poderosos ofícios e títulos triplos. Agora, vejam vocês como aqui nos fala também deste grande evento. E há diferentes lugares onde nos fala do que será essa manifestação de Cristo. Por exemplo, na página 57 do livro dos selos diz: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. O mensageiro a Israel, o anjo do pacto, vem pela sua igreja primeiro e depois irá ao povo hebreu. Mas como é que vem? Ele vem como cavaleiro também do cavalo branco de Apocalipse 19. E ele é este anjo do pacto. Este anjo que era diferente dos demais, o qual está aqui. Esse é o anjo que tem o sétimo selo. O sétimo selo é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora como virá? Página 256 do livro dos selos diz: Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso será o que a igreja do Senhor Jesus Cristo verá ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é também o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 10, o anjo forte que desce do céu. O qual é? Este anjo. Este é o anjo forte que desce do céu. Este é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Este é o mesmo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas como virá? No meio da sua igreja e em seguida no meio do povo hebreu? Virá em carne humana. E será o verbo, a palavra, encarnada em um homem. E se conseguirmos esse homem, encontraremos o verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, Jesus Cristo e Espírito Santo, em carne humana manifestado neste último dia, resplandecendo no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu, e rompendo as barreiras da ignorância, as barreiras da ignorância espiritual, as barreiras da ignorância quanto às coisas divinas correspondentes a este tempo final, para que assim todos tenham um claro entendimento de todas as promessas divinas correspondentes a este tempo final e possam ver a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Espírito Santo, Jesus Cristo e Espírito Santo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra encarnada em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério da vinda da palavra encarnada em um homem. Esse é o mistério da vinda do anjo de Apocalipse capítulo 10, do anjo forte que desce do céu. Esse é o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o verbo, o qual se fez carne 2000 anos atrás e veio como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, e para o último dia se encarnará novamente e virá como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Virá
Este anjo, o qual se fez carne 2000 anos atrás, em um véu de carne chamado Jesus. E agora, a Escritura diz que ele tem um nome novo. Muitas pessoas o estarão esperando com o mesmo nome que veio 2000 anos atrás. Mas ele vem com um nome novo. A pedra não cortada por mãos que veio 2000 anos atrás com o nome Jesus, para o último dia regressará e será a palavra encarnada em um homem. Isso será a vinda da pedra não cortada por mãos para o último dia. E na pedrinha, nessa pedrinha branca, um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O anjo do Senhor Jesus Cristo será quem conhecerá esse nome novo, porque ele é quem recebe essa pedrinha branca que é a segunda vinda de Cristo, para revelá-la à igreja de Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. E aí o vamos deixar porque, se continuarmos por essa linha, há muitas coisas, porque Deus prometeu para o povo hebreu algo aí com relação ao nome também. Vejam, em Zacarias capítulo 12, versículo 11 e capítulo 14, vocês leem o 12, lá tudo, e também o capítulo 14, versículo 9 diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. E também, em Isaías também nos fala sobre do nome. Vamos ver, Miguel, se tem algo à mão sobre o nome de Isaías. Tem algo por aqui, vamos ver. Tenho por aqui a 63 também. Tenho por aqui a 63 também. Vamos ter um pouquinho de paciência aqui. 19 diz: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois ele virá como uma corrente impetuosa que o sopro do Senhor impele. Ou seja, o inimigo é o diabo que virá no anticristo, no falso profeta, na besta, e trará um aperto contra a igreja de Jesus Cristo e também contra o povo hebreu. Mas Deus levantará a bandeira contra o inimigo, e essa bandeira que levantará será a manifestação do anjo do pacto em carne humana no último dia. Para não explicar muito, disse-lhes assim rapidinho esse mistério. E agora, há outros lugares. Vamos ver algum outro lugar que nos fale, Miguel. 62:2, vamos ver o que diz. Vamos ver de 1 até o 3, diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei. E nós estamos na era do quê? Do amor divino. Portanto, na manifestação de Cristo, no último dia, em seu anjo mensageiro, não haverá descanso por amor a quem? A Sião e a Jerusalém. Por amor à igreja de Jesus Cristo e ao povo hebreu. Sião representa a igreja de Jesus Cristo e Jerusalém representa o povo hebreu. Até que brilhe a sua retidão como a aurora e a sua salvação como uma tocha acesa. Isso para quê? Para romper as trevas da ignorância da igreja e do povo hebreu, para encher do conhecimento da glória do Senhor tanto os filhos de Deus dentre os gentios como ao povo hebreu.
Ahora sigue Agora diciendo, continua dizendo: entonces verán as las nações gentes verão justicia, a tua y retidão, todos los e reyes todos tu os gloria, reis a tua glória. porque será puesto Chamar-te-ão nombre por nuevo, nome que la boca de novo, Jehová que a boca do nombrará. Senhor nomeará. Nombre Um nuevo. nome novo. Vean, esto Vejam, del nombre nuevo no isso es do solamente nome del novo libro não del é somente Apocalipsis, sino que viene do livro do Apocalipse, desde el mas que Antiguo vem Testamento, do Antigo donde Testamento, Dios fue onde mostrando Deus foi por meio de mostrando cambiar por el meio nombre de Abraão, mudar o nome de Abraão e também mudar o nome de Jacó por Israel. por Israel, e assim por diante. Mudar o nome, por exemplo, a Simón por Pedro. a Pedro, a e a Simão Saulo por Pedro e a Saulo Paulo. por Paulo. Vean ustedes, Vejam vocês, isto vem em uma linha de pensamento divino, desde o Antigo Testamento. ou seja, que não é algo Ou seja, que não é algo que viene de que ahora, vem de ou agora que viene deste ou que vem tiempo deste final, tempo final, sino que viene mas já que vem já desde muito tempo atrás. En el capítulo 44, No capítulo verso 5 de 44, Isaías dice, versículo 5 de Isaías diz: yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá na sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Agora vejam vocês como que vem tudo isso desde o Antigo Testamento. No 41, 4, vamos ver o que diz por aqui. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro deles, e com os últimos, sou eu mesmo. Não, aqui não nos fala do nome. Mas aqui tem algo muito importante no 41, que tinha marcado. Versículo 27 diz: eu fui o primeiro a dizer a Sião: aqui estão. A Jerusalém dei o mensageiro de boas novas. E agora? O versículo 10 do capítulo 42 diz, versículo 9 em diante diz: vede, as primeiras coisas se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde as extremidades, desde onde? Desde as extremidades, desde o fim da terra. E o fim da terra, o começo é o leste e o fim, o oeste. O novo cântico, desde onde? Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim, desde as extremidades da terra. Porque o novo cântico sai de onde primeiro? Do fim da terra, que é o oeste, onde se encontra a América Latina e o Caribe. Ou seja, da América Latina e do Caribe é de onde sai este novo cântico, de uma nova mensagem dispensacional, revelando os mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. Vamos ver. Algo mais? Miguel, tem por aí para... Ou seja, que o nome da cidade... Isso é o capítulo. Último versículo de Ezequiel. Ezequiel 48.
O versículo 35 diz: a distância será 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Vamos ver. Jeová Sama. Sabem o que significa? Jeová está presente. O Senhor está presente. Ou o Senhor presente. E o Senhor, que é o mesmo anjo do Senhor, porque é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual é chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor, assim como esteve presente em carne humana 2000 anos atrás, estará presente no glorioso reino milenial, em carne humana. E aí, já vamos deixar por aqui, já quietinho tudo isso, já que é muito aqui. Vejam o 52:6, capítulo 52, versículo 6, também nos fala algo, diz: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Isso é uma boa notícia para o povo hebreu e para a igreja de Jesus Cristo. Moisés quis conhecer o nome de Deus, perguntou e lhe foram dadas 4 consoantes. Moisés seguramente escutou a pronúncia dessas 4 letras, mas vejam, o povo hebreu não sabe qual é o nome de Deus, ou seja, esse nome eterno de Deus. Não sabe pronunciar, nem sabe qual é, somente foram dadas essas 4 letras. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo estarei presente, porque ele estará presente, e ao estar presente, assim como se soube o nome de Deus para a redenção, ao estar presente em carne humana, ao estar presente no 7º milênio, se saberá esse nome que ele diz que todo o seu povo o conhecerá. Disso também fala o livro de Apocalipse no capítulo 22, versículo 4, onde diz: e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ainda, se continuarmos lendo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vejam vocês, veremos sobre o nome. Capítulo 14, versículo 1 diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Agora vem que através de toda a Escritura fala do nome de Deus, e fala desse nome novo, e fala de que seu povo conhecerá, e naquele dia o Senhor será um, e um será o seu nome. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Agora tudo isto, que na mente dos seres humanos e no coração dos seres humanos estava em trevas, com a luz de Cristo resplandecendo no último dia, essas trevas de ignorância quanto a essas coisas, essas trevas fugirão, serão rompidas essas barreiras de trevas, ou essas trevas que são uma barreira, que não lhes permitem compreender as coisas, pois Cristo, resplandecendo no último dia, por meio da sua manifestação, no último dia, resplandecerá e fará fugir, desaparecer as trevas de ignorância que há sobre todos estes temas bíblicos correspondentes a este tempo final. Porque este é o tempo em que todas estas coisas seriam entendidas. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, o tempo onde Cristo está rompendo as barreiras da ignorância. E isso o está fazendo onde? Na era da pedra angular, que corresponde à América Latina e o Caribe.
y hasta los niños. e até as crianças. Vejam, vocês estão compreendendo todos estes mistérios divinos, os quais estão sendo abertos neste tempo final. E o maior mistério de todos os mistérios, que é o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, é o mistério que, para o último dia, seria aberto à igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, no território, onde se estivesse cumprindo essa era. E essa bênção nos caiu a nós no território latino-americano e caribenho. Com razão, o precursor da segunda vinda de Cristo disse que os trovões emitiram suas vozes em um idioma desconhecido para ele, mas conhecido para quem? Para todos nós. Os trovões, a voz de Cristo, vem rompendo as barreiras da ignorância. Assim como um avião, quando passa da velocidade do som, da velocidade do som, o que faz? Rompe a barreira do som e se escutam explosões. E assim é como se escutam as explosões dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. É Cristo rompendo as barreiras da ignorância e os 7 trovões, consequentemente, emitindo suas vozes. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho de Cristo rompendo as barreiras da ignorância. Também rompe a barreira de eras, pois ao romper a barreira passa de uma era à era eterna da igreja, que é a era da pedra angular. E assim como quando um avião passa essa barreira do som, já vai viajando mais rápido que o som. E quando vocês escutam o som por aqui, faz um momento que ele está muito longe, porque ele já rompeu essa barreira do som. E o que se escutam são explosões. Mas quem sabe, compreende que foi que rompeu a barreira do som. E agora Cristo rompe as barreiras, tanto das eras, rompe as barreiras também dispensacionais e passa de uma dispensação a uma dispensação nova, a dispensação do reino, e passa de uma era, da 7ª era da igreja gentia, à era eterna da pedra angular. E passa de um povo, o povo norte-americano, ao povo latino-americano e caribenho. Vai rompendo barreiras. E passa de um idioma ao outro idioma. Rompe a barreira do idioma também. E agora podemos ver como Cristo rompe as barreiras. E agora rompe as barreiras da ignorância dos seres humanos, lá na alma e na mente dos seres humanos, para poder compreender todas essas coisas que ele prometeu que aconteceriam neste tempo final. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e rompa toda barreira que reste ainda em nós. E rompa a barreira terrena e transforme nossos corpos. Rompa a barreira da morte e rompa a barreira terrena desta dimensão em que estamos e transforme nossos corpos. E vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Rompa a barreira que nos mantém aqui e nos leve à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro.
a la cual à qual hemos sido nosotros nós fomos invitados. convidados. Bienaventurado, Bem-aventurado, bienaventurados los que son bem-aventurados os que são chamados llamados a la cena à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Que las Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo conosco novamente a Miguel, ao reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar esta noite, nossa parte. Que Deus os abençoe e guarde a todos.